A cultura informa, opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva. E qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é apocalipse político. Vamos ao comentário. Pois é, minha gente. O cidadão comum, como eu sempre digo, a cidadã comum, ele tem uma vida muito ocupada para sobreviver, para arcar com as responsabilidades de suas vidas, de sua história e assim por diante. E não está sabendo exatamente o que está acontecendo no topo da pirâmide, principalmente na questão política. Nós estamos dentro de um vácuo político, de uma bolha política que envolve o governo federal, cuja intenção desse governo não é fazer da política um instrumento de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e equilíbrio de uma nação, atendendo exatamente a nação como um todo. Esse governo tem uma preocupação em usar o mercado, a democracia como pano de fundo, para tirar proveitos do capitalismo selvagem, se apoderando de poder e posições políticas. Para se ter uma ideia, nós vamos ponderar aqui 2 ou 3 pontos. Por exemplo, a questão do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que foi um programa criado pelo antigo ministro, pelo então na época ministro Haddad, para incluir os jovens de baixa renda para o ensino superior. O que é que o governo faz? O governo federal usa esse programa com a finalidade social para facilitar o egresso dos alunos das escolas privadas para as demais universidades. E ele diz que isso é democrático. Como isso é democrático se esses alunos das escolas particulares, que em regra, claro que tem exceções, mas em regras, eles são considerados um produto para ser bem tratado pelas escolas privadas e que atendem os princípios e valores ditado pelas famílias, e que todas as crianças e jovens têm o seu celular, cada irmão, cada filho tem seu celular, tem o seu quarto, tem seu equilíbrio social, não é? Tem toda a estrutura que faltaram para os alunos do serviço do ensino da rede pública, quando ocorreu principalmente a questão da pandemia, onde esse governo negou uma verba para colocar a internet na época para todos os alunos da rede de ensino público. Então, como pode ser democrático se as oportunidades foram diferentes, se as estruturas foram diferentes, e agora ele coloca uma geração ao espaço, porque essa geração que está indo para a universidade, usando como trampolim esse projeto social, são jovens que vai agradecer ao governo e à estrutura capitalista em que ele foi construído, onde eles não sabem o que é fome, onde não sabem o que é acordar e saber que só vai comer na escola pública, não é? Essa é uma questão muito séria. A outra é que nesse apocalipse político está aí. Foi vendido a refinaria Randolfo Alves, um patrimônio nacional. E pasmem, ela não está em jogo a questão da refinaria. Entendam o seguinte, essa refinaria foi avaliada entre 3 a 4 bilhões de dólares. Foi vendida por 1,8 bilhão de dólares para o Fundo de Investimento dos Emirados Árabes. Vocês acham que os sheiks precisam dessa refinaria? Eles são o 9º país em produção de petróleo do mundo. Construíram uma cidade. Esses caras juntos, ele tem condições de comprar um país da Europa com todo mundo dentro, com tudo, e ainda pagar um salário de subsistência de 3 a 4 mil dólares por pessoa e mantê-los como escravos, e se pudessem, fazer o muro ao redor do país. Eles comprariam quase a metade de um Brasil, com tudo dentro. Mas sabe o que é isso?
é que esses caras vão entrar aqui com os seus princípios e valores ditatoriais, fundamentalistas, e vão interferir na política brasileira. São eles que vão bancar com dinheiro o futuro político dos mercenários conservadores políticos do Brasil. Porque quando um cidadão qualquer ou um político qualquer diz que não existe ideologia, que não existe direita nem esquerda, ele está dizendo: existe o meu bolso, e pelo meu bolso eu não estou preocupado se a ação do governo vai prejudicar ou não a nação ou a sociedade como um todo. Então é esses caras que vai tentar bancar a política mercenária e a política conservadora e selvagem do atual governo. Não brinque, a coisa é muito séria. O Rio de Janeiro é a maior prova disso. 22% da população carioca está na favela, mas a milícia está envolvida completamente. E tem mais. Existe até a figura do miliciano bom, aquele que não anda armado, que abraça todo mundo e ajuda pessoas para se manter no poder, no controle social. Então nós estamos aí com duas situações absurdas. E essa entrada dos Emirados Árabes aqui no Brasil não é uma questão apenas comercial, não é. Para vocês terem ideia, olhem, quando você, agora no fim do ano vai acontecer o seguinte: você sempre comprou na padaria o seu pão, você sempre comprou o seu remédio numa farmácia, você sempre tem uma relação comercial com alguma empresa. O que é que elas fazem? Elas vão dar uma agenda, vai lhe dar um brinde ou coisa parecida. Ele está devolvendo como gratidão um brinde. Agora, pense no tamanho do brinde que o governo federal ganhou para ele fazer que eles tivessem acesso à compra dessa refinaria, desse maior complexo petroquímico da América Latina, construído em 1950, antes mesmo da existência da Petrobras. Então nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada. O governo não está preocupado e nunca esteve com a questão social e econômica da nação. Se vocês olharem para trás, todos os presidentes civis da nossa democracia, recente democracia, nenhum pegaram a sua família e colocaram a reboque da política. E nenhum deles tiveram a condição de comprar uma mansão de 6 milhões de reais. E nenhum deles, a esposa, vibrou quando alguém foi escolhido para o Ministério da Justiça. Por que será aquela vibração? Porque alguma coisa não é legal. Precisa-se de estrutura jurídica, ou seja, a chamada costa larga jurídica para proteger alguma coisa. Então, desculpem, então esse apocalipse político é preciso ser parado. Observe que está sendo usado o ProUni, um programa social para atender a classe burguesa. Está sendo usado o precatório de professores para atender a política econômica burguesa. Então, estão usando todas as estruturas do governo passado que atendem a sociedade e os quais eles foram contra para beneficiar exatamente a estrutura social que eles querem no poder. Porque para eles, o trabalhador e a trabalhadora é apenas um parafuso sem cabeça. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Várias mensagens aqui no WhatsApp e também no Facebook. Tem ainda o nosso canal no YouTube. O Júnior de Chicuru está reclamando aqui com a prefeitura e está pedindo para a prefeitura consertar a estrada que liga Caruaru a Chicuru. Está dizendo que a estrada falta de respeito com a população do 4º distrito e está pedindo para dar uma arrumada lá na estrada que liga Caruaru a Chicuru.
Isso, e mandar aqui um abraço ao vereador Caio Bezerra, tá acompanhando a gente lá em Riacho, ó. Mais uma vez aqui, o pessoal de Riacho chegando junto, acompanhando a nossa programação. Valeu pela audiência. Lá em São Caetano também tem ouvinte, o Tunino tá ligado lá em São Caetano, obrigado pela audiência. Mandar um abraço, o Robson Teixeira coloca assim: professor, comente aí sobre a entrevista da Record com o ex-general acusando Lula e outros por serem aqui, componente de narcotráfico. Não sei se o professor assistiu essa entrevista, confesso que eu não assisti, professor. Assisti, e ele é doido. Porque nunca foi encontrado um grama de cocaína no avião de Lula, na casa de Lula. Mas no avião presidencial do general amigo dele e do presidente da República foi encontrado 39 quilos de cocaína. Então veja que loucura, narcotráfico. Gente, quer dizer que se a esquerda do Brasil, vamos botar puxada pelo PT ou por Lula, vem com esse dinheiro do narcotráfico, com o governo militarizado, com o Exército, com o Interpol, com a Polícia Federal, não conseguiram descobrir, vieram descobrir agora, numa reportagem louca e fake news, e eles não fizeram nada. Quer dizer, antes dele pensar na sujeira dos outros, limpe a sujeira do Exército Brasileiro, que administrou esse país de 1500 até 1990 sem fazer uma licitação com essas mesmas empresas que estavam dentro da Lava Jato. Mensagem aqui do Jaribe Carneiro, líder do movimento Reivindique, está dizendo que está atento às informações do programa. Obrigado pela audiência, Jaribe. O Carlinhos está dizendo: professor, no seu dicionário só tem o governo federal, fale um pouco do Estado, diga alguma coisa sobre Pedro Eurico. Não, veja, eu não costumo, nesse momento, falar de Estado, porque o Estado tem sua conveniência, o município tem sua conveniência, e a minha preocupação é com as diretrizes nacionais que vêm desaguar nos municípios e no Estado. Sabe por quê? Porque no Estado e nos municípios as cores vão se misturar. E eu não falo de político, eu falo de política. E as políticas passam por uma necessidade de um plano nacional. Claro que no momento certo poderemos avaliar algumas situações administrativas funcionais de Estado e município. Mas a minha preocupação agora é o momento em que o Brasil está passando e que está sendo despercebido pela população. O Maviaéreo está dizendo: boa tarde a todos. Professor, se possível, faça um comentário em cima dessa ilustre frase: melhor perder a vida que liberdade. Isso só vem nos mostrar a qualidade dos nossos políticos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, foi muito bom você ter lembrado isso. O ministro da Saúde, papaiando, digamos assim, imitando o seu patrão, disse essa frase absurda e louca e intempestiva. Nós estamos num país em que o presidente da República, que não tem nenhuma formação científica, nenhuma, aliás, até para fazer um comentário, um agradecimento, ele pede para o pessoal colocar um prompter, um teleprompter para ele ler. Veja, ele não respeita os instrumentos científicos agregados ao Estado de Direito, que comprovadamente usa a ciência para beneficiar a nação e a sociedade, ele contraria. E ele diz uma coisa dessa. É como dizendo que o povo está colocando coleira. Ora, o país, o mundo está se protegendo, exigindo o passaporte da vacina. E o Brasil vai na contramão da história científica. Sabe? Uma coisa louca, fora de tempo. O ministro da Saúde que diz uma coisa dessa, ele é, antes de tudo, mercenário. Ele não está preocupado com saúde, com vida. Ele está preocupado em atender o seu bolso. Essa é a preocupação dele. Um abraço para o Antônio Marinho, acompanhando nossa programação também aqui pelo Facebook. Muita gente aqui acompanhando o nosso programa. O Antônio Silva Júnior também está assistindo a gente pelo Facebook. Aqui o Giuseppe Menezes está dizendo: boa tarde, quero sugerir um tema para o professor Carlos Silva. O triplex é meu ou não é?
Se fosse para financiar o PT, o professor estava achando tudo correto. Giuseppe Menezes. Olha, primeiro, você tem a cópia da escritura que o triplex pertence a Lula? Primeiro, Segundo, eu tenho certeza que você é mais inteligente do que Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, você aceitaria um documento de recibo sem assinatura e mostraria isso a alguém como prova? Sérgio Moro fez isso com Lula. Tá aqui um documento, tem assinatura, então não me interessa. Veja que loucura. Vocês sabem que esse triplex foi usado para Lula não participar da eleição. Isso está claro. Está bem claro. Porque antes de você tentar fazer qualquer situação contra Lula, estude a história de Sérgio Moro. Descubra quanto tempo leva alguém para ser juiz, para exercer a função de juiz. Ele foi graduado em 95, exerceu a função de juiz em 96. Não poderia, contrariando o artigo 93 da Constituição. Ele teria que ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Agora, ver as falhas técnicas desse processo, que está aprovado aí. E Lula vai receber da sociedade, não é uma defesa que eu faço dele, mas ele passou, quanto cidadão passou 580 dias presos. E quem vai pagar por isso? Mensagem aqui do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, hoje não estou no quartel. Quando existiu o socialismo e o comunismo, a ONU sempre vai existir. Fome, miséria e guerra. Deixe os príncipes investirem no Brasil. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu acho que está precisando no Brasil, além da história comum, a história do Brasil, a história geral, o que eu chamo de educação social. Agagiani, depois que acabou a União Soviética, a Europa e todo o país, usando o capitalismo como regra, já morreram mais de 120 milhões de pessoas de fome. E você acha que um príncipe que esquarteja jornalista, que sequestra a esposa, que as filhas dizem que eles fazem mal para o seu povo e que fogem da sua casa, isso é alguém que você colocaria para ser seu vizinho? Estude um pouco mais, porque a história mostra que o socialismo não é uma anomalia política, é uma necessidade social. O princípio das coisas é o ser humano, não são as coisas. Então, a luta é pela igualdade. Você confunde igualdade social, bem-estar social, sabe? É oportunidade para todos com o comunismo. Mandar um abraço para o pessoal acompanhando a gente também aqui nas redes sociais. Professor Iedo Paz, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Um abraço para a Nusa Marcolino acompanhando a gente lá no bairro do Salgado também. A Amanda Castro também assistindo a gente aqui pelas redes sociais, pelo Facebook da Rádio Cultura também. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Tânia Oliveira também aqui, ó, no Face da Cultura, André Santiago e professor. E aqui no WhatsApp, o Sérgio Lucena da Vila Kennedy está dizendo: boa tarde, o que dizer de um ministro da Saúde que diz que é melhor perder a vida do que perder a liberdade? Grande abraço, Sérgio Lucena da Vila Kennedy. O que me veio à mente agora é quando o ministro fala liberdade. Que liberdade? No livro que eu escrevi, chamado Despertar de Pangea, eu digo que a paz é lógica, a guerra é uma ficção e a liberdade é uma ideia. Sabe quem é que tem liberdade nesse país? É quem está no topo da pirâmide. Você é livre para viajar para Paris, você é livre para ir para o Canadá, para você visitar algum país. Você tem toda a liberdade. Mas você tem condição? Você está preso, estamos presos. A pior prisão que você possa imaginar é a prisão econômica, que não lhe facilita a vida para você. Um professor não tem condições de, durante o ano letivo, quando o fim desse ano, ele não tem condição de passar 15 dias em um país qualquer. Isso é liberdade? E o que é que eles chamam de liberdade? É poder andar armado? É poder tentar fechar o Congresso? É ficar contra a ciência? Isso é liberdade. Mensagem do Paulo Sérgio: o bom é vender o Brasil para os chineses, como estava sendo com os governos do PT. Primeiro,
Se você acha que o governo do PT está vendendo o Brasil à China, é porque você nunca estudou sobre a relação comercial chinesa com o Brasil. Você sabe quando começou? Em 1914. 1914. Desde 1927, quando fizemos a primeira vacinação em massa, já compramos imunizantes de vacina à China. Isso não começou de agora, amigo. Estude mais um pouco, aí você vai perceber que algumas colocações que saem para você é para lhe iludir, não para lhe educar. Mensagem aqui, deixa eu ver quem é o ouvinte. O Louro da Malhada tá dizendo: Dido, parabéns para o prefeito Diofílio, já depositou o restante do 10º para os aposentados. Ó pra aí, ó. Valeu, Louro. Um abraço ao prefeito, né, André? Mensagem aqui do Zé Afonso: professor, é motivo de orgulho nacional, nosso presidente eleito personalidade do ano 2021 pela revista Time. Parabéns, Times. Olha, você sabe como se procedeu essa votação? Foi disparos digital. Por isso que não está na mídia, porque não tem credibilidade. Agora, sabe o que é que tem que ter credibilidade? É que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito corrupto do ano pela Organized Crime and Corruption Report Project, projeto dedicado a denunciar os casos de corrupção. Esse foi um edital do jornal e de um organismo, e não uma situação fabricada. Aqui convenhamos. Sabe por que ele foi para os Emirados Árabes? Porque ele não pode mais ir para a Europa. O Jailton Arruda coloca, não é? O presidente Bolsonaro foi escolhido personalidade do ano, mas a grande mídia não mostra. Aqui tem um abraço para o Elias Serafim Neto também assistindo a gente. Desde quando a grande mídia foi a favor do chamado partido de esquerda? Sempre estiveram dentro de uma estrutura de direita. Claro que temos aí uma exceção. Claro, eu estou falando da grande mídia, tá certo? Então, essa questão de ser... vocês não precisa você questionar. Você simplesmente, quanto cidadão comum, faça uma reflexão. São quatro anos de governo. Veja a situação do país e pergunte se ele mereceria um prêmio desse, se fosse verdadeiro. A questão é que no prêmio foi pelo voto popular, né? Não foi pelas redações. Porque o que vai para a capa da revista Times é eleito pelas redações, pelos redatores. Esse que o presidente Bolsonaro ganhou foi o voto popular. Esse voto popular que você está se referindo foi o mesmo voto popular que colocou um jogador, eu não sei, esqueci o nome dele, como jogador do ano, sem ter jogado. Foi desse mesmo caminho. Mensagem aqui do Lucimário, do Sítio Caldas, está dizendo: as estradas aqui no Sítio Caldas e Santa Maria só tem buraco. Mensagem do Lucimário. Armando Tenório está dizendo: boa tarde a todos da cultura, parabenizar grande trabalho de vocês, que vocês fazem na cultura. Aqui é Armando Tenório Cavalcante, de São Joaquim do Monte. Estou em Sobral assistindo a Rádio Cultura. Peça ao professor que ele... pergunta ao professor se ele quer morar na Venezuela. Armando Tenório. Olha, você não precisa ir tão longe, não. Basta você visitar o centro de Caruaru à noite, não é? Basta você visitar São Paulo, ver como é que São Paulo está, e ver como o Brasil está, e ver como a fome está. Ora, nós não consertamos uma coisa, nós estamos discutindo fome, coisa que tinha sido praticamente deixada de existir nesses últimos anos, não é? Então, antes de nós olharmos para a situação da Venezuela, que sofre embargos econômicos, você sabe o que é embargo econômico há mais de 20 anos? Embargo econômico quer dizer que empresas americanas de remédio, de alimentação, uma série de produtos são proibidas de vender esses produtos à Venezuela. Então a Venezuela tem a sua justificativa de estar do jeito que está, mas nós não estamos sofrendo embargo econômico e estamos vendo a fome campear.
Professor, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Boa tarde e até sexta-feira.